Oiê, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática comigo, Isabel, professora do Centro de Ensino em Período Integral, Dr. Genserico Gonzaga Jaime, USP-Gensa. E na aula de hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para o nosso conhecimento de língua portuguesa, a significação das palavras. Quando eu falo de significação das palavras, a gente precisa levar em consideração o conceito de semântica. Então, vamos lá. O significado das palavras, ele é estudado pela semântica, que é a parte da gramática e estuda os aspectos relacionados ao sentido de palavras e enunciados. Ou seja, ela estuda a relação estabelecida entre as palavras enunciadas dentro de um contexto. E essas relações se dão por meio de sinonimia, antonimia, paronimia, homonimia, ambiguidade, polissemia, etc. Compreender essas relações nos proporciona o alargamento do nosso universo semântico, ou seja, eles proporcionam nós podermos utilizar as palavras de acordo com o contexto com diversos significados, contribuindo para a maior diversidade vocabular e maior adequação aos diversos contextos e intenções comunicativas. Eu posso usar uma palavra em determinado contexto de acordo com a minha intenção. Ok? Isso é o que nós podemos fazer através das relações de sentido estabelecidas pela semântica. Outro ponto que nós temos que ter em mente é que no campo de estudo da semântica, há alguns conceitos que são básicos para o entendimento do significado das palavras. E esses conceitos são denotação, conotação, sinonimia, antonimia, hiperônimo, hipônimo, homonimia, paronimia, polissemia e ambiguidade. Conhecendo esses conceitos, nós vamos perceber as possibilidades que nós temos em usar uma determinada palavra com diversos significados de acordo com o contexto. Bom, o primeiro conceito que eu quero que você tenha em mente é o conceito de denotação e conotação. Denotação quer dizer sentido real. A palavra foi usada no seu sentido real, aquele sentido que está lá no dicionário. O pássaro voava pelo céu da cidade. Voava aqui está usado no seu sentido real. Relampejou durante a noite. Relampejou foi usado no seu sentido real, ou seja, no sentido denotativo. Conotação, quando a palavra é usada em sentido figurado, no sentido conotativo. O carro voava pelas ruas da cidade. Nós podemos dizer que o carro voava pela cidade? Sim, podemos, no sentido figurado. Mas isso é real? Isso acontece? Não. Então, voava aqui foi usado no sentido figurado, sentido conotativo. É aquele sentido que não está lá no dicionário, certinho? Já o segundo exemplo aqui, seus olhos relampejaram de ódio. Relampejar também foi usado no sentido figurado, conotativo. Por quê? Porque nossos olhos, gente, não faz isso. Isso aí é um fenômeno da natureza. Quem dera nós pudéssemos fazer, tá bom? Mas não é possível. Então, assim, isso aqui, relampejar, foi usado no seu sentido figurado, sentido conotativo. Certinho? Aquele que está relacionado com o nosso coração, digamos assim, com nossos sentimentos. Beleza? Denotativo, sentido real, conotativo, sentido figurado. Outro conceito bom aí pra gente é de sinonimia. No estudo semântico, sinonimia acontece quando duas palavras com significados diferentes são colocadas em um contexto que passam a ser sinônimas. Isto quer dizer que estas palavras não são sinônimas, mas dentro daquela determinada oração assume significados iguais. Entende? A relação de sinonimia. As palavras não são sinônimas, mas naquele contexto elas passam a ter o mesmo significado. Veja bem, essas expressões não são sinônimos, apenas estabelecem uma relação de sinonímia dentro de um determinado contexto. Veja o exemplo. A paz e a tranquilidade reinavam na casa de Marcelo. A ponte da esquina quebrou porque era frágil e fraca. Os substantivos paz e tranquilidade, frágil e fraca, quando separados do contexto, não são sinônimos. Realmente, o sinônimo de paz seria o quê? Seria
A ausência de conflito seria um acordo, seria uma harmonia, seria uma concórdia. Isso é um sinônimo de paz. Sinônimo de tranquilidade, calmaria, quietude, ok? Mesma coisa, o sinônimo de frágil, quebradiço, aquilo que se quebra com facilidade. E de fraco, fraco é uma pessoa sem vigor, uma pessoa debilitada, pouco resistente. Então, observem que, quando separadas, elas não são sinônimas, elas não têm significados iguais, mas nesse contexto aí foram usadas numa relação de sinonimia, como se fossem sinônimos, ok? Ou seja, quando estão estabelecendo uma relação de sinonímia, elas são empregadas como se tivessem significados iguais. Quando separadas, elas possuem significados diferentes, não são sinônimos, certinho? Outro conceito é de antonímia. Antonímia é a relação que ocorre quando duas ou mais palavras não são necessariamente contrárias, ou seja, não são necessariamente antônimas, mas ao serem colocadas dentro de um contexto, assumem o sentido de antônimos, ou seja, obrigatoriamente, quando separadas, elas não são antônimos, mas naquele conceito passa a agir como se fossem. Veja o exemplo. Mônica é uma pessoa caridosa, já seu irmão é agressivo. Caridosa e agressivo. Marcos é um homem mau, já Mônica é uma pessoa boa. Veja, caridosa e agressiva não são antônimos. Realmente, quando separados, elas não são antônimos. Por quê? Porque o antônimo de caridoso seria uma pessoa mau, uma pessoa cruel, impiedoso. Já o antônimo de agressivo seria uma pessoa calma, uma pessoa benevolente, uma pessoa afável, amável, apaziguador. Então, observem que elas não são antônimas, porém, nesse exemplo, foram usadas como se fosse. É uma antonimia. Já as palavras mal e boa, sim, esses são antônimos. O contrário de mal é bom, o contrário de bom é mal. Então, aqui sim são antônimos. E também nesse contexto, estão estabelecendo uma relação de antonimia, ok? Então, o que acontece? A antonimia, elas não são necessariamente contrárias, mas dentro do contexto são antônimos. E pode também acontecer de ser usados os próprios antônimos. Isso é a antonimia, certo? Outro exemplo é os hiperônimos, um outro grupinho que você tem que conhecer. Hiper, essa palavra hiper quer dizer maior, mais abrangente. Então, pensar assim, hiperônimos são palavras que têm um sentido mais abrangente, ou seja, englobam um conjunto de palavras relacionadas a ela e que estão dentro do mesmo grupo semântico, estão ali relacionados. Vamos ver o exemplo. Profissão. Profissão é um hiperônimo. Ela possui dentro de si outras palavras, como médico, jornalista, cozinheiro, professor, e entre outras. Inseto é um hiperônimo. Dentro dela nós temos barata, mosquito, mosca, pertence a esse grupo. Mamíferos é um hiperônimo. Dentro de mamíferos nós vamos ter o ser humano, a baleia, a vaca e etc. Então, hiperônimos é um termo abrangente, aquele que vai englobar outras palavras. As outras palavras que são englobadas pelo hiper é o hipônimo. Ao contrário do hiper, que é algo mais amplo, o hipo é algo mais restrito. Isto é, está relacionado a elementos mais específicos dentro do conjunto dos hiperônimos. Então, eu tenho o hiperônimo, que é um conjunto, dentro deles eu vou ter o hiponônimo. Exemplos: escritor e jornalista são hipônimos. De quem? De profissão. Profissão é o hiper. Mosquito e mosca são hipônimos. Hipônimos de quem? De inseto. Inseto é o meu hiperônimo. Gato e cachorro são hipônimos. Hipônimos de quem?
de mamíferos. Mamíferos é o meu hiperônimo. Percebem aí que o hiper é o nome do conjunto e o hiper é aquilo que está dentro, o hipo é aquilo que está dentro do conjunto, é o mais restrito, é o mais detalhado, certinho? Mais um conceito é o de parônimos. Observe, a vítima fez uma descrição exata do criminoso, mas a polícia agiu com descrição para capturá-la. Descrição e descrição. Parece na escrita, parecem na pronúncia, com significados diferentes. Vamos ver o conceito? Paronimias são palavras, são aquelas palavras que têm a escrita e a pronúncia semelhantes, mas possuem diferentes significados. A relação parônima acontece quando duas ou mais expressões possuem significados distintos, mas são parecidas. Não são idênticas, são parecidas na sonoridade e na ortografia, como foi o caso de descrição e descrição do exemplo anterior. Vejam, absolver no sentido de perdoar e inocentar, e absolver no sentido de aspirar, solver, sugar o ar para dentro dos pulmões, né? São parecidas na sonoridade e na escrita, parecidas, não desiguais, e com significados distintos. Recrear, de divertir, e recriar, de criar novamente. Observem, são parecidas, tanto na sonoridade quanto na escrita, porém, com significado distinto. Eminência é algo que é elevado, e iminência é aquilo que está eminente, que está às claras. Observem que elas são parecidas na sonoridade, na escrita, e possuem significados distintos. Então, isso é a paronimia. Pronúncia e escrita semelhantes, significados diferentes. Entenderam? Ficou claro para vocês? Vamos ao próximo agora. Então, vejam, resumindo o que nós aprendemos sobre as homônimas. As homônimas podem ser homófonos, quando tem a pronúncia idêntica. As homônimas podem ser homônimas homógrafas, quando tem a grafia idêntica. E as homônimas podem ser homônimas perfeitas, quando elas tiverem a pronúncia e a grafia iguais. Mais um grupinho que nós temos que conhecer é o grupinho da ambiguidade e polissemia. Vejamos. Rede social aqui em casa é outra coisa. Observem, rede social e rede social aqui em casa é outra coisa. Ou seja, a mesma palavra usada com um significado diferente. Rede social no sentido de essas redes que nós usamos para nos comunicar, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. E rede social no sentido de que estão compartilhando uma rede aqui, por isso é uma rede social. Isso é um exemplo de polissemia. E o que é mesmo uma polissemia? Acontece quando uma mesma palavra pode ser interpretada em diversos significados, proporciona mais de uma leitura. E são exemplos de palavras polissêmicas. A palavrinha cabo, que pode ser cabo de vassoura, cabo da faca, ou policial militar, que também é chamado de cabo. Banco, que pode ser instituição comercial financeira ou local de sentar. Manga, que pode ser a fruta ou a parte da roupa. Pé, que pode ser pé de moleque, um doce, parte do corpo humano ou pé da cadeira, etc. Entenda. As palavras mostradas acima podem ter vários significados. Os sentidos mudam apenas no contexto em que forem inseridas. De acordo com o contexto, o significado, o sentido delas mudam. Isso é a tal da polissemia. Observe esse outro exemplo agora. Na loja, não trocamos roupas íntimas. O rapazinho olhou para o aviso e falou porcona. Por que ele falou isso? Certamente porque ele pensou que esse aviso aí era dizendo que as funcionárias da loja não trocavam as roupas íntimas. Então, observe que ele pode o quê? Que teve aí um duplo sentido. E quando eu falo de duplo sentido, que é proporcionado por uma frase ou por uma oração, estou falando de ambiguidade. Ambiguidade
ambiguidade anda ao lado da polissemia. Porém, a ambiguidade não está atrelada a vários significados, mas sim às possíveis interpretações de uma frase. Isto é, a ambiguidade está relacionada ao duplo sentido de uma sentença ou palavra, enquanto que a polissemia se caracteriza pelos vários significados em uma única palavra. A ambiguidade é duplo sentido e a polissemia é significados. Então, a ambiguidade é a abertura que uma palavra ou oração pode deixar para interpretações, a possibilidade de olhar por vários ângulos a mesma coisa. Veja os exemplos. Daniela comeu um chocolate e sua irmã. Daniela comeu o chocolate e a irmã, ou Daniela comeu um chocolate e a sua irmã também comeu um chocolate. Tá vendo a questão da ambiguidade aí, o duplo sentido? O policial prendeu o suspeito em sua casa. Prendeu o suspeito na casa de quem? Do policial, na do suspeito ou na sua, com quem eu estou falando agora. Isso é ambiguidade, é o duplo sentido, a possibilidade de interpretações de uma mesma frase ou oração. Bem, assim chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês, mas de qualquer modo, se ficou com dúvida, é só me perguntar lá na nossa sala virtual via WhatsApp, eu estarei lá disposta a ajudá-los. E no mais, muito obrigada, e se cuidem e fiquem com Deus.